Bom dia, pessoal. Hoje é dia da nossa aula de geografia, na apostila 3, e o nosso assunto é cidade e ambiente. Então, vamos lá na página 3 da apostila. Neste capítulo, vamos estudar sobre a cidade e o ambiente. Conheceremos alguns problemas enfrentados pelas pessoas, como a poluição das águas e do solo, a falta da coleta de lixo e tratamento de esgoto, que ocasionam sérios problemas ao ambiente. Vamos entender ainda como é importante cuidar dos recursos naturais e dos ambientes das cidades. O Brasil tem muitas cidades litorâneas, com lindas paisagens naturais, que atraem turistas de todo o país e até mesmo de outros lugares do mundo, que são as praias. Nestes locais, as pessoas aproveitam seus momentos de lazer, nadando, brincando na areia, correndo, pescando, mas não podem se esquecer de recolher o lixo que produzem e jogá-los nas lixeiras para não poluir o meio ambiente. Será que todo mundo faz isso? Roda de conversa. Leia a tirinha de Marcelinho e depois responda as questões. Então, a gente veio no primeiro quadrinho da tirinha, E as pessoas na praia e alguém lá, sentadinho lá e jogando lixo. Que absurdo! Bom, aí vem uma onda e quem jogou, o mar, ele jogou no mar, o mar trouxe de volta para ele. Que absurdo! Foi o que eu disse. Qual é o tema principal abordado na tirinha? Ou seja, qual é o assunto da tirinha? Sobre o que ela está falando? O que ela está querendo mostrar pra gente? Letra B. Qual foi a atitude do banhista representada no primeiro quadrinho que causou indignação em Marcelinho? O que o banhista fez aí no primeiro quadrinho que o Marcelinho ficou indignado? O que é ficar indignado? Ele achou que não estava certo. Letra C. Qual é a consequência da poluição da água, dos mares e rios para as pessoas e outros seres vivos? O que acontece se tiver a poluição? D. A atitude do banhista poderia ter sido diferente? Se sim, como? O que ele poderia ter feito? Será que foi certo ele jogar o lixo no mar? Onde que ele poderia ter colocado esse lixo? Continuando aí na página 4. Consumo de recursos naturais na cidade. Como você já estudou, as cidades podem ser classificadas quanto à sua formação, que pode ser planejada ou espontânea. As cidades espontâneas correspondem à maior parte das cidades do mundo. Elas estão localizadas em regiões que apresentam condições favoráveis para o seu desenvolvimento, onde há fácil acesso aos recursos naturais, como a água dos rios, visando o abastecimento da cidade. Os recursos naturais são bens que provêm da natureza, como o ar, a energia solar, a água dos rios e mares, a fauna e a flora, os animais e as plantas, o solo e os minerais. Que minerais? Ferro, areia, ouro, prata, bauxita, argila, que são utilizados pelos seres humanos e por outros seres vivos para a sua sobrevivência. Agora observe as imagens a seguir, que retratam alguns exemplos de como a sociedade utiliza os recursos naturais nas mais diversas atividades econômicas. Então, na primeira foto, o recurso natural que está sendo usado é a água. Ela está sendo utilizada para irrigação de hortaliças em Santo Antônio de Leverge, no Mato Grosso. A segunda foto é a extração do minério de ferro. A terceira é o cimento e vigas de ferro sendo utilizadas para a construção de novas estradas. E a última, vista aérea da barragem da usina hidrelétrica de Furnas, que é o que está mais faltando agora, no momento para nós, é a água, Página 5. Os recursos naturais são classificados em renováveis e não renováveis. O que são os renováveis?
Recursos naturais renováveis são os recursos que, depois de extraídos adequadamente e de forma responsável, podem ser renovados pela natureza, como a água dos rios, os solos e as florestas, ou seja, são aqueles que a gente tira da natureza, se a gente tirar da maneira adequada, eles vão continuar existindo. E os não renováveis são os recursos que, após sua extração, não podem ser repostos, ou seja, não se renovam. Por exemplo, o petróleo, o carvão, o minério de ferro. Então, se tirar eles não surgem de novo, né? Eles vão acabar. A origem do petróleo que a gente depende muito, né? Petróleo para a fabricação de vários produtos, além do combustível. O petróleo é um combustível fóssil proveniente da decomposição de material orgânico animal e vegetal, depositado no fundo de lagos e mares, que sofreu transformações químicas ao longo de milhares de anos, em função de condições favoráveis, como temperatura e pressão. Esse combustível fóssil se caracteriza por ser líquido, viscoso, grosso e de coloração negra. O petróleo é a matéria-prima para muitos produtos, como a gasolina, utilizada para a locomoção de diversos meios de transporte, o gás de cozinha, usado para o preparo de alimentos. Além disso, o plástico, utilizado em alguns materiais escolares, utensílios domésticos e industriais, entre outros. Então, se ele acabar, ele não se renova. Virando página 6. Para que as gerações futuras possam ter acesso aos recursos naturais, é necessário que toda a sociedade modifique seus hábitos, consumindo somente o necessário e respeitando a natureza e o nosso planeta. É porque se não tivesse respeito, os que são renováveis não vão acabar. E os que não são renováveis, vai ter que procurar outros meios para a gente poder utilizar. Dessa maneira, pensando em promover a conscientização e mobilização das pessoas para um consumo consciente, foram elaborados os 8 R's. Vamos conhecê-los? Então, o primeiro R, refletir. Por que R? Porque todas as palavras começam com R. Refletir. Reflita sobre o que quer comprar. Você realmente precisa desse produto? Número 2. Reduzir. Evite desperdícios de água, energia, produtos e serviços. 3. Reutilizar. Não compre por impulso. Utilize suas coisas até o fim. 4. Reciclar. Separe o seu lixo orgânico do reciclável para a coleta seletiva. 5. Respeitar. Respeite as pessoas do convívio e também a natureza. 6. Reparar. Quebrou? Conserte. O meio ambiente agradece. 7. Responsabilizar-se. Devemos ter responsabilidade em tudo o que fazemos. 8. Repassar. Promova o consumo consciente. Explique para as pessoas como que é o consumo consciente. Aí depois vem a atividade. O que são recursos naturais? Então, vocês vão voltar lá no texto e procurar, o que são os recursos naturais? 2. Encontre no caça-palavra alguns recursos naturais. Então, vocês vão procurar aí no caça-palavra os recursos naturais. Como, por exemplo, o petróleo, as florestas, a energia solar, o ar. São coisas que a natureza nos oferece. Virando, página 7. Qual a importância do consumo consciente? Por que a gente deve ter um consumo consciente? 4. Utilize os adesivos do material de apoio
para completar o quadro a seguir sobre os 8 R's do consumo consciente. Então, vocês vão lá no material de apoio, destacar os adesivos e colar aí. Página 8. Poluição da água dos rios e mares. A água é um recurso natural necessário à sobrevivência de todos os seres vivos. Além do uso doméstico, do uso da nossa casa, podemos utilizá-la para o abastecimento das cidades e geração de energia elétrica, ou nas atividades econômicas dos setores primário, secundário e terciário. Agora, observe o infográfico sobre a quantidade de água consumida por uma pessoa ao decorrer de um dia, por meio da ingestão de água e consumo de alimentos. Então, por dia, uma pessoa bebe de 2 a 4 litros de água, inclusive a contida em sucos, refrigerantes e outras bebidas. E ela consome de 2.000 a 5.000 litros de água na forma de alimentos. Mesmo sendo um recurso natural renovável, o mau uso da água doce, que é a água que a gente utiliza para beber no planeta, pode provocar seu esgotamento. A poluição da água está entre os principais problemas vividos por grande parte da população do planeta, principalmente nas áreas urbanas, em decorrência do maior número de pessoas que habitam esses espaços e as atividades econômicas desenvolvidas. Aí a gente vê um rio, poluído, pessoa jogando lixo nele. Então, esse rio, a água dele, poderia ser utilizada para beber, só que ela está sendo poluída. Página 9. Muitos rios que atravessam as cidades recebem esgoto doméstico e resíduos industriais sem o adequado tratamento, causando a poluição dos rios. A falta de planejamento do poder público para ampliação da coleta e tratamento do esgoto doméstico e a fiscalização deficitária do setor industrial para garantir o tratamento dos resíduos químicos das águas provenientes do processo industrial colaboram para a intensificação do processo de poluição de muitos rios que atravessam o espaço urbano, ou seja, o esgoto não sendo tratado e sendo jogado no rio pelas indústrias e pelas pessoas, porque a rede de esgoto, na maioria das cidades, elas terminam no rio e muitas vezes não são tratadas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o rio Tietê é o rio mais poluído do Brasil. Sua nascente está localizada na Serra do Mar, no município de Salesópolis, em São Paulo, e o rio Tietê atravessa o estado de São Paulo, banhando 62 municípios. No entanto, ele é considerado morto em cerca de 120 quilômetros de sua extensão, ou seja, não há vida aquática nessa área do rio, por causa da poluição. Agora, observe a poluição do rio Tietê no município de Salto, em São Paulo, causada pelo lançamento de esgoto doméstico e resíduos industriais não tratados. Então, tem a foto aí, A formação da espuma se deve a detergente e produtos químicos lançados no rio. Assim, devemos cobrar dos nossos governantes políticas públicas para que o tratamento do esgoto doméstico e industrial seja feito antes de serem despejados em rios, lagos e mares de nossas cidades, de modo a preservar toda a vida existente nessas águas, como os peixes e as plantas. E na outra foto, a gente tem a vista aérea da estação de tratamento de água e esgoto da cidade de São Paulo. Virando página 10. Além disso, podemos contribuir com a conservação dos nossos rios, lagos e mares, descartando corretamente o lixo, pois quando ele é jogado nas ruas da cidade, as águas da chuva podem levar os resíduos até um rio próximo,
que poderá desaguar em outro rio ou em mares, poluindo o ambiente. Aí a gente tem uma foto da vista aérea da foz do rio Itajaí-Açu, o qual faz limite natural entre as cidades de Navegantes, que está à direita, e Itajaí, que está à esquerda, ambas do estado de Santa Catarina. Então, é um rio, né, ele desaguando, ele terminando. Então, se ele estiver poluído, ele vai poluir todo lugar por onde ele passar, inclusive onde ele vai desaguar. Você sabia que em muitas cidades há rios canalizados que passam embaixo das ruas e avenidas? Então, olha na primeira foto, o rio. Na segunda, eles canalizaram o rio, ou seja, fizeram um canal e ele está passando por baixo da avenida. Muitos rios de nossas cidades foram canalizados para dar espaço às ruas e avenidas asfaltadas, que facilitam o deslocamento de pessoas e veículos. Porém, nos dias de muita chuva, isso pode ser um problema, pois as águas da chuva não conseguem infiltrar nas ruas asfaltadas, contribuindo para a decorrência de enchentes no espaço urbano. A fim de diminuir esse problema, foram construídos bueiros nas laterais de algumas das ruas para captar as águas da chuva e escoá-las até as galerias pluviais. Essas galerias são formadas por dutos subterrâneos que transportam as águas para outros rios da cidade e até mesmo para os rios canalizados, evitando a ocorrência de enchentes. Por isso, devemos descartar o lixo nas lixeiras, pois se jogado nas ruas, pode entupir os bueiros, impedindo o deslocamento das águas pluviais. Então, é um homem mexendo na natureza. Então, se ele canaliza os rios, quando chove, né, é asfalto, a água não infiltra. Isso pode causar as enchentes. Então, para tentar solucionar um pouco desse problema, fizeram os bueiros. Só que o que acontece? As pessoas jogam lixo, quando chove, né, os lixos vai parar no bueiro, não tem como a água passar. Página 11, as atividades. Por que não devemos poluir, contaminar a água dos rios e mares? 2. Observe a tirinha. Então, vocês vão ler a tirinha lá. Nossa, hoje o dia está muito quente. Eu não estou aguentando esse calor. A gente pode beber água e se refrescar no rio. Ótima ideia. Vamos lá. Aí eles vão no rio, né? O que é isso? O rio está poluído. Vamos continuar com calor. Por qual motivo os pássaros não conseguem tomar a água do rio? Quais são os riscos para os seres humanos que entrarem em contato com água poluída, como a da tirinha? O que vai acontecer? Muitas doenças, né? C. O que pode ser feito para que o rio não receba mais tanta poluição? Que solução teria para o rio não receber tanta poluição? Página 12. Por que é importante manter as águas e os bueiros limpos? Fácil, né? E no material de apoio, há mais uma atividade para ampliar seus conhecimentos. Realize-a com auxílio do professor. Então, vamos lá no material de apoio. Tem um exercício para a gente fazer. Deixa eu achar aqui. Que é esse aqui. Então, tem um texto, né? Poluição das águas. Leia a reportagem a seguir e depois responda o que se pede. Saneamento melhora, mas metade dos brasileiros segue sem esgoto no país. Absurdo, né? Lei de Saneamento Básico completa 10 anos em 2017. Acesso à coleta de esgoto passou de 42% para 50,3%.
Já o de abastecimento de água passou de 80,9% para 83,3%. 10 anos após a lei do saneamento básico entrar em vigor no Brasil, metade da população do país continua sem acesso a sistema de esgotamento sanitário. Segundo os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, divulgados em janeiro deste ano e referentes a 2015, apenas 50,3% dos brasileiros têm acesso à coleta de esgoto, o que significa que mais de 100 milhões de pessoas utilizam medidas alternativas para lidar com os dejetos. Onde será que elas jogam esgoto? Seja através de uma fossa, seja jogando esgoto diretamente em rios. A falta de saneamento adequado traz não apenas problemas sociais ao país, mas também ambientais, financeiros e de saúde, já que é um fator importante na disseminação de doenças. Aí a gente tem o gráfico, o roxinho, né? Fala da água, e o laranjinha de esgoto. É um gráfico da evolução da cobertura de água e esgoto no país. Aí a gente vê os anos, aí embaixo, 2007, como é que era, 2008, até 2015. Letra A. Agora assinale a ou as alternativas que correspondem a informações do texto e do gráfico que você acabou de analisar. A Lei do Saneamento Básico teve sua origem em 2007. Isso está no texto ou não? Após 10 anos da elaboração da Lei de Saneamento Básico no Brasil, a coleta de esgoto passou de 42% para 50,3%, ou seja, metade da população do país continua sem acesso a sistemas de coleta de esgoto. Isso está no texto ou não? B. Pessoal, essa. Em sua opinião, é importante ampliar o acesso ao sistema de coleta e tratamento de esgoto? Sim ou não e por quê? A opinião de vocês. E aqui estão os adesivos que vocês vão colar lá na página 7 do exercício. Então, aqui são as nossas atividades de hoje. Um bom dia a todos e fico aguardando as fotos.